Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre o combate ao câncer. E aqui no nosso estúdio vamos conversar com Renata Salles, ela que é psicóloga da Multiemo. Também vamos conversar com o Dr. Eduardo Hinojosa, ele que é oncologista da Oncoclínica Recife e também do Hospital de Câncer de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes a gente te lembra que a luta para combater o câncer é uma constante na vida de centenas de pessoas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que entre 2018 e 2019 sejam detectados cerca de 500 mil de casos de doenças cancerígenas, isso entre homens e também mulheres. A caminhada de quem recebe esse diagnóstico, ela é longa. São exames, filas de espera, remédios, tratamentos e internações que muitas vezes deixam profundas marcas psicológicas, físicas e até mesmo financeiras. Agora a gente vai acompanhar um pouco da história de Dona Valquíria, ela que recebeu o diagnóstico do câncer e com um tratamento feito e muita fé, ela conseguiu a cura da doença. Fique atento, confira. O intestino preso e pequenos sangramentos na hora de ir ao banheiro eram os sintomas que mais incomodavam Dona Valquíria. Foi o fato de ter muito intestino preso, ter muita prisão de ventre e o sangramento também que me incomodou. Só que era muito pouco e assim eu achava que fosse normal, porque eu tenho família que tem esse problema de intestino preso e que é normal. Já fui ao médico e o médico disse que era normal. Os sintomas foram ficando mais intensos e a dona de casa resolveu buscar ajuda médica. Foram 2 meses procurando uma resposta e nada. De repente eu estava dormindo e acordei com um sangramento muito forte. Daí então eu procurei o médico, que eu achei que tinha algo de errado. Só esta segunda médica conseguiu descobrir, depois de realizar diversos exames, que o problema de saúde de Valquíria era um câncer no final do intestino grosso. A notícia deu um susto na dona de casa. A médica, ao me examinar, no primeiro exame de toque, ela já detectou que tinha um tumor e que o tumor já estava grande e que eu precisava de fazer uma biópsia. Eu tomei um choque e, ao mesmo tempo, assim, eu estava já prevendo que tinha algo de errado. O tratamento foi iniciado rapidamente. Sessões de quimio e radioterapia difíceis de serem enfrentadas, mas que foram superadas com o apoio da família e da fé. Meu esposo me deu muito apoio, né? Assim que ele soube que era câncer, ele estava trabalhando em Juazeiro e ele veio embora. Não continuou mais lá trabalhando, porque aí o patrão dele disse que ele teria que voltar para lá porque ele passava 1 mês, 15 dias lá. E ele disse ao patrão dele que não ia me deixar, né? Depois de ter descoberto que eu estava com esse problema, ele disse que não importava o trabalho, né? E ele ficou comigo e o apoio dele foi muito bom porque o tratamento é muito forte, é muito pesado. O tumor foi eliminado e faz 3 anos que Valquíria foi liberada do tratamento pelo médico. Não tenho nenhuma restrição. Toda vez que eu vou para a médica para consulta, ela diz: você está ótima, está muito bem, não tem nada, graças a Deus, não tem nenhum vestígio de nada. Assim como eu passei, que todas as pessoas que estiverem passando por algum problema, que esteja relacionado a isso, que não pense em desistir nunca, porque o Senhor ele é fiel. Assim como Ele me curou, Ele vai curar você também. Os familiares que têm uma pessoa nessa situação, que possa assim dar amor, dar carinho, dar atenção, porque é muito importante. É muito importante. Eu louvo a Deus porque toda a minha família ela me deu muito apoio. Meu esposo foi muito importante na minha vida. Então, que as pessoas que tiverem alguém com esse problema, que dê força. Não desista nunca.
A gente agradece bastante, né, a Valquíria, por dividir com a gente um pouquinho da sua história, da luta contra o câncer. A gente quer encorajar você que está em casa, que tem algum parente nessa situação, ou você que recebeu também o diagnóstico. Vamos falar muito aqui no nosso programa sobre a importância da ajuda da família, né, a importância da fé nesse processo também de tratamento e cura da doença. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos convidados sobre o tema. Vamos trazer muitas informações sobre prevenção, tratamento e cura também do câncer. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo, mas agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar aqui com a gente. Temos uma pergunta a fazer, você que está em casa, é a nossa enquete do dia e hoje a pergunta é a seguinte, olha só, queremos saber se você que está em casa possui um estilo de vida saudável, porque a gente sabe que o estilo de vida saudável, né, é uma das formas de prevenir o câncer. Você tem esse estilo de vida saudável? Liga pra gente, participa, 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está disponível para você ligar pra gente, participar. Você liga, responde nossa pergunta, deixa também a sua dúvida sobre o assunto ou seu depoimento sobre o tema. 3424-1977 é o nosso segundo número, também já está disponível para você participar e interagir aqui conosco. WhatsApp, você tem o WhatsApp em mãos? Participa com a gente, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, 99209-4819. No WhatsApp você pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o assunto. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E se você tem acesso à internet, nossa fanpage também está disponível. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, você acessa e participa aqui do programa. E a gente lembra a você que está em casa o seguinte, que as mulheres, elas se apavoram, né, com os cânceres de mama e os homens com os de próstata, mas deveriam também dedicar um pouco mais de atenção aos tumores do tipo melanoma e não melanoma. Assim como no restante do mundo, eles são, né, o tipo mais comum aqui no nosso país e devem responder por quase 172 mil casos novos para o biênio de 2018 e 2019. A previsão ela está no relatório Estimativa 2018, Incidência de Câncer no Brasil, do INCA. O dado ele corresponde a quase 1/3 dos casos novos de câncer projetados aqui para o ano de 2018 e 2019. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema aqui com os convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Renata Salles, ela que é psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. É um prazer recebê-la. Também queria dar boas-vindas ao doutor Eduardo Hinojosa, oncologista. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Para falar de um tema muito importante, por muitas vezes delicado de se falar, mas que merece uma atenção ainda mais redobrada hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Essa data ela é muito importante, doutor, para a gente destacar ainda mais que, com mudanças de hábitos, a gente pode prevenir, sim, vários tipos de câncer. Sem dúvida, Valdir. E quando você toca aí no número de casos que vão, né, que estão, a estimativa do INCA, quando a gente fala em 1.200.000 casos em 2 anos, realmente é uma calamidade pública e isso tem que ser enfrentado de frente. E a melhor forma, sem dúvida, é a gente trabalhar na prevenção, né? Isso é a forma mais efetiva, é a forma mais efetiva de cura do paciente, trabalhar na prevenção e, quando não for possível, o diagnóstico precoce. Se fala em prevenção, quando se fala também da doença, por muitos anos as pessoas tinham resistência, né, Renata, de falar sobre a doença, às vezes se tratavam, né, se reportavam ao câncer como CA, com medo de falar, né, para não pegar a doença, mas a gente sabe que não é dessa forma. E muita coisa mudou. Graças a Deus que muita coisa evoluiu e esse preconceito foi deixado cada vez mais de lado, porque é preciso sim falar sobre a doença, porque ela vem fazendo novas vítimas, mas que tem tratamento e cura da doença. Isso é muito importante. Sim, e assim, o medo que o câncer traz, ele na verdade é um dos impeditivos para o diagnóstico precoce, né? Porque o medo ele acaba paralisando o sujeito às vezes e isso impede que ele procure o médico, que ele investigue aquilo que ele está sentindo enquanto sintoma. Então hoje eu acho que o preconceito ele tem que ser abordado nessa forma como um fator que também predispõe para esse diagnóstico precoce.
Quando a gente fala desses casos, né, doutor, mesmo o senhor trabalhando nessa área, oncologista, chama muita atenção, né, esses números altos ainda de câncer, de novos casos que irão surgir, isso por conta de fatores genéticos também, né, doutor, que são não modificáveis, mas também por fatores ambientais, modificáveis que a população poderia prestar um pouco mais de atenção e dar a atenção devida, né, a essa doença. Espanta o senhor esses casos? São alarmantes esses números? Acho que não tem como não alarmar, né, Valdo? A gente pensar em 1.200.000 casos, é muita gente contraindo uma doença que, em alguns casos, você não vai conseguir obter a cura do paciente. Então, realmente chama muita atenção. A gente tem que pensar que o câncer é uma doença multifatorial, então, assim, existem várias causas do câncer. Muitas delas, às vezes, a gente não conhece ainda. Tá? Mas, por exemplo, a nossa população está envelhecendo mais, então a gente sabe que o câncer é uma doença de idoso, na grande maioria dos casos. Né? Nós sabemos que a poluição também vem aumentando, né? Então já tem artigos, trabalhos publicados mostrando a relação de poluição com alguns tipos de câncer, como por exemplo, como câncer de pulmão. Sabemos que nossa população está mais sedentária, né? A obesidade vem crescendo, então há uma série de fatores que vem contribuindo para essa elevação aí do número de casos de câncer ano a ano. A gente viu, né, o exemplo da Valquíria, que ela falou que recebeu o diagnóstico, começou o tratamento e teve a base, né, a família ali como suporte, e aquela ajuda foi muito importante. Aí para quem está em casa nos assistindo, né, alguém da família pode ter um caso de suspeita de câncer, até mesmo no estágio inicial da doença. Como é que a gente reforça o recado que foi muito bem dado pela Valquíria? A importância da família estar junta, né, para trazer uma mensagem de esperança e de força para esse paciente, porque ele fica fragilizado. Sim, e ela falou muito da importância do marido, né? Como sendo esse apoio fundamental dentro de casa, né? Que estimula, que ajuda, que dá o suporte, né? Que incentiva a luta diária, né? Então, a gente tem hoje a família, né? Como um foco também da abordagem psicológica, porque a gente compreende que se a gente também der força para essa família enquanto psicólogo, a família vai estar mais próxima do paciente e ele vai ter, de fato, mais condições, né, de estando em casa, no seu ambiente profissional, muitas vezes é um membro da família, é um amigo mais íntimo. Então, é importante que quem esteja ao redor do paciente esteja também preparado, né, para ajudar o paciente a enfrentar essas dificuldades que a doença traz. A gente fala muito, né, doutor, em diagnóstico precoce. Aí como é que se chega a esse diagnóstico precoce? É a pessoa que se preocupa mais com a saúde e vive ali fazendo aquele check-up anual, dessa forma é que consegue-se um diagnóstico precoce? Primeiramente, o paciente fazer os exames de rastreamento. Existem exames de rastreamento, são aqueles exames que já provaram que, se realizados com uma certa frequência a partir de uma determinada idade, o paciente tem uma chance maior de fazer o diagnóstico precoce e assim ser curado da doença, como por exemplo a mamografia, né, o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, o PSA no câncer de próstata. Né. Além disso, o paciente ficar atento, né, que qualquer mudança, né, no seu, por exemplo, né, no caso que foi agora apresentado, a gente infelizmente recebe isso todos os dias, houve uma mudança do padrão intestinal, né? Então, aquilo que a paciente veja como uma mudança, uma alteração, que não seja pontual, ou seja, que não é 1, 2, 3 dias, mas que é uma coisa permanente, isso deve chamar a atenção e deve fazer com que ela procure o mais rápido possível o posto de saúde, né, para uma consulta com o clínico geral, fazer uma investigação e descobrir se aquilo pode estar ou não relacionado, né? Lembrando que não é toda alteração do hábito intestinal que vai ser câncer, mas também precisa ser descartada essa possibilidade, dentre tantas outras. Porque nem sempre o câncer dói, né, doutor? As pessoas têm essa ideia de que pode estar ali com suspeita de câncer, pode ser um câncer quando sente uma certa dor em determinada região do corpo, mas nem sempre é dessa forma. Eu diria que infelizmente ele não dói na grande maioria, principalmente no início. Né? Então, assim, o paciente não sente dor. Então, dor não é um sintoma comum no paciente com a doença inicial. É um sintoma que o paciente vem apresentar, infelizmente, quando a doença já está bem avançada, né? Quando não é o ideal de a gente receber esse paciente para tratar. A gente tem uma tela para mostrar para quem está em casa os tipos de câncer mais comum
aqui no Brasil. Os mais comuns aqui no nosso país, a gente vai mostrar para você que está em casa nos acompanhando. E o primeiro que aparece aqui no ranking é o câncer de pele, é o mais comum. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tipo de câncer, doutor. Que tem, a gente falou no começo do programa, melanoma e não melanoma. Vamos explicar para quem está em casa, aproveitando aqui, né, o topo dessa lista dos cânceres, do câncer, né, mais comuns aqui no nosso país. Nós moramos num país tropical, né? Então a incidência de sol aqui é muito grande, né? Principalmente a gente que mora aqui no Nordeste. Então o hábito de protetor solar, o hábito de se proteger é uma coisa recente. Então, por isso da incidência ser tão grande desses tipos de tumores. Antes era um hábito comum ir para uma praia né, e passar horas e horas se queimando para ficar bronzeado. É coisa hoje que a gente sabe que não é a melhor opção, né, e que isso põe em risco o paciente sim de desenvolver um desses tipos de pele. Então, existe o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, que são os carcinomas celulares, são os cânceres de pele que é muito comum em pacientes idosos, porque é um efeito de uma radiação cumulativa que o paciente levou durante toda a sua vida, tá? Mas na grande maioria dos casos é um tumor facilmente tratável, né, com cirurgia, ou então outras técnicas também podem ser feitas, e que o paciente também fazendo o diagnóstico no início, procurando um clínico, um dermatologista, certamente ele vai ficar curado disso aí, porque a probabilidade disso invadir e isso se transformar numa doença metastática é extremamente baixa. E o que é que leva, né, o ser humano a saber que, se não usar proteção, né, para se expor ao sol, ele vai ter o câncer, né? Pode desenvolver o câncer se ele não tem essa proteção devida e se ele se expõe muito tempo ao sol. O que é que passa na cabeça da pessoa sabendo que esses fatores eles são potencializadores, né, de uma doença como câncer de pele? É acreditar, né, e é pensar que nunca pode acontecer com ele? A gente poderia tentar explicar assim, dessa forma? O que é que passa na cabeça de uma pessoa que sabe e não pratica isso, de colocar proteção solar e não se expor muito ao sol? Sim. Tem como explicar isso? Às vezes há uma sensação mesmo de que não vai acontecer comigo, então, é só hoje, né, e esse só hoje acaba sendo, não, é só hoje, só hoje, só hoje, e a coisa vai realmente se estendendo e a pessoa não assume o hábito, né? Não adota o hábito. Mas as campanhas de informação, elas têm hoje um poder muito grande, né? Porque todo o trabalho de educação, ele é insistente e repetitivo. Então, as campanhas que a gente tem hoje, como hoje, por exemplo, né, o de combate ao câncer, em que a gente senta e fala sobre o assunto, né? O Outubro Rosa, que tem ganhado muita força. Então, toda hora que a gente para e pensa e faz o outro refletir, né, de que ele corre risco sim, né, e que tem que de fato adotar o hábito, com essa insistência a gente acaba avançando cada vez mais nessa proteção, nesse autocuidado, né? Então, de fato, as campanhas são importantes para que ele se depare com a informação e tenha medo, né? Que é o medo que, nesse caso, tem a função de proteção, né? Ok, outro tipo de câncer, né, comum aqui no nosso país é o câncer de próstata para os homens. Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de câncer, doutor. É de fácil detecção, é de fácil tratamento e a cura, ela chega quando se faz o tratamento devido? Certo. Valdir, o primeiro conceito que a gente deve conversar um pouquinho aqui é sobre, quando a gente fala a palavra câncer de próstata, não existe um tipo de câncer de próstata, são vários tipos de câncer de próstata. Então, a depender do tipo de câncer, né, a depender do estágio que for diagnosticado a doença, isso sim vai ter uma relação direta com taxa de cura. Hoje, com os novos tratamentos que a gente tem chegado a cada ano no mercado, né, realmente a chance de cura do paciente tem aumentado. Ao mesmo tempo, o número de pacientes com diagnóstico tem aumentado também por a maioria dos pacientes hoje virem fazendo os exames de rastreamento, o PSA, né, o toque também, que é fundamental para esse diagnóstico precoce. Então, isso vem impactando no maior número de casos diagnosticados de forma mais precoce. E isso é muito bom, porque isso vai implicar numa maior chance de cura desse paciente. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre o combate ao câncer.
A partir deste momento, vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo início de semana para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site da revista Saúde Abril. Câncer. 1 a cada 5 homens e 1 a cada 6 mulheres terão a doença. Esse é o panorama adotado pelo GloboCan de 2018, que é um estudo da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Segundo o órgão, se medidas não forem adotadas para conter o avanço da doença, haverá um aumento de 63% no número de casos de câncer e 70% no número de mortes por ano até 2040. Além do crescimento e envelhecimento da população, outros fatores, como aspectos sociais e econômicos, contribuem para o aumento do número de diagnósticos de câncer. De acordo com o oncologista Fernando Maluf, é preciso intensificar campanhas de incentivo a hábitos saudáveis e aumentar a oferta de exames de rastreamento como mamografias, ultrassonografias da mama e PSA para câncer de próstata. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente lembra, né, a você que está em casa, que quando a gente traz esses números, quando a gente mostra também estimativas, não é para causar pânico à população, mas é para acender um alerta sim. É preciso acender esse alerta porque estamos envelhecendo e a gente precisa rever muita coisa. Muitos hábitos que a gente tem, eles precisam ser modificados o quanto antes, né, doutor Eduardo? É um número alarmante que a gente viu, as pessoas podem estar preocupadas agora, mas... Mas devemos mesmo ficar, né? Realmente a incidência vem crescendo de uma forma absurda. E lembrar que assim, a gente tem o que fazer, né? Existem medidas que realmente a gente precisa... Agora, demandam tempo, né? Por exemplo, a atividade física é uma coisa fundamental. Né? Hoje, todo o congresso internacional que nós vamos, esse tema é debatido em exaustão, porque hoje a estimativa é que 30% a 40% dos casos de câncer de cólon e mama poderiam ser evitados se os pacientes fizessem, né, uma atividade física, uma dieta saudável e o controle do peso. Então, assim, isso realmente precisa ser debatido, precisa ser passado para a população, né, discutido como a gente vem discutindo isso aqui, porque a gente sabe também que é muito difícil ter uma rotina de atividade física. Tempo hoje é um problema, né? Com essa vida corrida que todos nós temos, trabalho, família. Então, mas é o que eu digo aos pacientes, ele precisa ser criado esse tempo. Né? Durma 1 hora menos, diminua 1 hora de televisão ou de rede social e vá fazer atividade física, porque isso aí é fundamental aí para a gente conseguir mudar esses dados aí que são estarrecedores aí. Tem que ser, né, prioridade, tem que rever, porque mais à frente a conta pode chegar e pode pesar para esse cidadão, né, que acha que é algo muito distante da realidade dele. Então, é repensar, porque a atividade física também faz bem para a mente. Sim. Atividade física, uma boa alimentação, né? Então, todas as atividades hoje que a gente pode fazer para tentar ter uma qualidade de vida, né? Inclusive, assim, os cuidados emocionais também, habilidades para lidar com o estresse do dia a dia, né? A atividade física também tem um fator importante na diminuição do estresse, no tratamento das doenças emocionais. Então, hoje, de fato, a qualidade de vida, a preocupação com a qualidade de vida é, de fato, importante em todas as áreas de saúde. E a gente, né, tem a prova, quando estamos um pouco mais ansiosos e estressados, quando a gente faz uma caminhada, alguma atividade física, a gente vê que aquilo muda, né? E às vezes é bem rápida a mudança. Existem já alguns estudos que comprovam, de fato, né, a efetividade das atividades físicas na recuperação de depressões, por exemplo, né? Nas crises de ansiedade, né? Alguns esportes que são associados à descarga de energia, né? Então, de fato, hoje a relação entre saúde mental e atividade física é, de fato, bem interessante, né? A princípio, doutor Eduardo, não precisa ser nada de grande impacto. Pode começar ali com uma simples caminhada e, após isso, acelerar um pouco mais os passos, né? E ter um rendimento melhor, chegar até dar uma corridinha ali no final da semana. Sim, veja só, Valdson, o que eu sempre passo para os nossos pacientes é o seguinte: procure uma atividade física que você tenha prazer. Sim. Porque se você procurar alguma atividade, por exemplo, tem paciente que não gosta de academia, então não vai fazer academia. Existem outras opções, existe dança de salão, existe hidroginástica, existe natação, existe caminhada.
Então, assim, o importante é você manter aquilo ali, né? Qual é hoje a recomendação? Que você mantenha a atividade física por pelo menos 4 a 5 vezes por semana, né? Por volta de meia hora, 40 minutos, tá? Então, isso aí fazendo uma atividade, para quem anda uma velocidade aí de 5, 6 km por hora, ou seja, andar ali 3 km em 30 minutos durante 4, 5 vezes por semana, isso já se mostrou realmente ser efetivo na redução da incidência do câncer. É importante também mostrar que o paciente que está fazendo quimioterapia, por exemplo, e faz uma atividade física, ele tem uma melhora na tolerância do tratamento. E aquele que já teve câncer, que disse, não, eu já tive câncer, eu não preciso me preocupar com isso. Deve se preocupar sim, porque também já foi provado que você fazer atividade física, tá certo? Diminui a chance da doença voltar, da recidiva. Né? E sem falar que isso melhora, né, o quadro emocional do paciente, que isso aí sem dúvida está relacionado, né? Já está provado que o estresse, isso leva a uma queda da imunidade. E hoje uma das coisas que mais se estuda na oncologia é a relação da imunidade com o câncer. Né? Os novos tratamentos têm sido estimular o sistema imunológico para combater o tumor. Então, assim, são coisas que andam no mesmo pacote. Né? Não tem como a gente não pensar isso em conjunto. Então, a gente precisa ter uma boa saúde realmente física e mental para que a coisa, né, siga bem. Vamos trazer outras dicas para prevenir o câncer. Agora temos aqui na nossa tela algumas dicas para você prevenir o câncer. Não fumar é um fator muito importante, né? Para evitar o câncer, não só de pulmão, né, doutor? Porque muita gente pensa que o fumo, né, ele está relacionado só ao câncer de pulmão, mas não é só o câncer de pulmão. Não, o tabagismo está relacionado com vários tipos de tumores, tumores de cabeça e pescoço, que envolve a região, né, de boca, laringe, câncer de bexiga, câncer de pulmão, enfim, um número grande de regiões que podem ser acometidas com câncer, estimuladas pelo tabagismo. Então, e além disso, outras doenças, como doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral, o infarto. Né? Então, como o câncer está tem crescido muito, a gente tem deixado até de falar um pouquinho dessas doenças, mas o tabagismo influencia em tudo, né? Risco de trombose, enfim. A alimentação saudável junto Ter uma boa alimentação é importante também. Sim. Sem dúvida. A gente sabe que a gordura, os alimentos ricos em gordura, isso leva a um aumento do peso, e gordura leva à produção de uma série de hormônios que podem levar e estimular aí o aparecimento de tumores. O doutor falou sobre a atividade física, que deve ser a que dá mais prazer, né? Fazer por prazer. A alimentação também tem que montar-se uma dieta ali mais perto da realidade do paciente ou da pessoa, né? E que ele venha comer e se alimentar com prazer? E assim, hoje a gente tem algumas dificuldades em relação aos pacientes que fazem tratamento, né? Porque a gente precisa, de fato, em conjunto com a nutrição, reeducar esse paciente na forma tanto de estilo de vida, né? Com a prática de exercícios e tal, como também com a alimentação. E isso, às vezes, passa a ser uma queixa, né? Porque a gente fazer dieta quando está saudável, quando não tem doença, já é muito difícil. Imagine quando a gente tem que reeducar a alimentação enfrentando uma doença que é grave, né? Então, isso tem sido hoje tem sido uma dificuldade realmente, mas é educação, né? A gente conversa com o paciente, explica para ele e fala que os ganhos eles vão vir, né? Que aquele é um período de adaptação um tanto difícil e o paciente acaba tendo um prazer, de fato, em comer melhor, em sentir que o corpo funciona melhor, né? Então, ele acaba vendo na frente que foi, de fato, um ganho, né? Então, também é foco, né, de alguns atendimentos psicológicos, essa queixa por uma mudança de vida muito grande, que envolve a atividade física e a alimentação. Próximo ponto, fala aqui, né, sobre manter esse peso corporal adequado, que vai, né, com a alimentação, com a prática de atividade física, e não restringir muito essa dieta, porque pode trazer alguma complicação. Nosso corpo, né, precisa de alguns nutrientes, e se a gente priva o corpo de alguns nutrientes, pode ser problema mais na frente, né, doutor? A gente tem feito isso. É muito difícil hoje você trabalhar o câncer sem os colegas, né, psicólogos, nutricionistas, justamente porque é um paciente que adoece e adoece junto com a família. Então, isso repercute em tudo. Principalmente cria hábitos, às vezes,
aumenta a ansiedade, o paciente começa a se alimentar pior e com maior intensidade. Então, na verdade, o paciente precisa ser tratado como um todo, para que ele entenda o porquê, né, de não comer determinados tipos de alimentos. Mas eu diria sempre que o ideal é manter o bom senso, levar uma alimentação saudável, né, e eventualmente você dar sua fugidinha, comer uma coisinha ou outra, não vai fazer mal a você, não. Doutor Eduardo falou de algo muito importante, que é essa equipe multiprofissional, multidisciplinar para tratar o câncer, né? Falou da importância da psicologia. Aí quando é que a psicologia entra nesse tratamento? É já no início, quando recebe o diagnóstico, ou antes mesmo, né? O médico oncologista ele pode pedir ali a ajuda de um psicólogo para trazer também a notícia e de que é preciso dar sequência ali ao tratamento? O psicólogo ele se insere nesse contexto desde muito cedo, né? Já da fase de investigação, né? Então, também é uma fase já desde cedo muito ansiogênica. Esperar resultado de exame, fazer biópsias, né? Procedimentos que às vezes são invasivos, expectativa do resultado, se vai ser ou não, as dúvidas que podem vir no decorrer, que tratamento eu vou fazer, o que será que vai acontecer. Então, o médico sensível, ele consegue perceber que o paciente precisa de psicólogo e já aciona desde muito cedo, né? Então, hoje a gente tem um resultado muito positivo quando a gente consegue acompanhar o paciente desde o pré-diagnóstico, né? Quando estão fazendo os exames. Então, a gente já consegue conhecer o paciente, saber das demandas, das necessidades e começa intervindo já desde, às vezes, antes dele ter um diagnóstico confirmado da doença. Muito importante, né? Esse suporte. Faz muita diferença no dia a dia, né, doutor? E principalmente porque é o seguinte, essa questão do diagnóstico do câncer ainda é uma coisa muito forte, né? E até porque pelo todo o estigma que leva e por ser realmente uma doença grave. Então, muitos inclusive colegas médicos que fazem o diagnóstico, inicialmente não comentam nada com o paciente por essa dificuldade. Então, muitas vezes dizem que o exame foi normal, mas que procura um oncologista. E quando a gente recebe e vai conversar com o paciente, há aquele conflito já inicial de receber aquela notícia com impacto. Por isso aí a importância, né, da psicologia trabalhando junto com a gente para tentar amenizar um pouquinho esse sofrimento e mudar o foco. Né? Mudar o foco e dizer, não, agora vamos direcionar, vamos pensar no tratamento, vamos evoluir com isso aí para que a gente consiga obter êxito aí e deixar a senhora livre dessa doença. E quando você recebe, né, esse diagnóstico, existe ali um período que vocês chamam de período de luto também, quando se trata do câncer, que é um período de aceitação do diagnóstico, né? Vocês classificam, chamam dessa forma também, doutora? Sim, o câncer ainda, né, apesar dos avanços que a gente tem tido em relação aos tratamentos, eles ainda causam medo de morte muito grande, né? Então, nesse momento, o paciente fica muito abalado. A família também, né, que adoece junto com essa pessoa, ela também tem muitas dificuldades de ter esperança, de acreditar que vai ficar bem, que o tratamento pode não ser tão danoso assim, né? Então, o psicólogo se insere nesse contexto para reconstruir, né, para refazer a ideia que esse paciente e a família têm em relação à doença, ao tratamento, e dar o suporte e o apoio que ele precisa para superar tudo isso, né? Para passar por essa crise de dificuldades, né? Que pode ser com sucesso. Né? Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do programa, manda sua mensagem no nosso WhatsApp 99209-4819, é o nosso WhatsApp. Você acessa, deixa lá sua pergunta ou depoimento. Daqui a pouquinho a gente volta e traz outras informações para você que está em casa. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje aqui falando sobre o combate ao câncer. Já tem muita gente participando, interagindo através do nosso WhatsApp 99209-4819,
9209-4819. E a gente vai repassar aqui algumas perguntas para os nossos convidados. Tem muita gente interagindo. A pergunta agora é do José Ronaldo. Ele pergunta o seguinte: ele gostaria de saber a opinião dos convidados em relação a se o governo estadual e municipal tem políticas públicas para a população menos favorecida, né? A população menos favorecida em relação ao combate ao câncer com eficiência. Como é que vocês veem isso, né? Municipal e estadual, tem políticas públicas suficientes para o combate ao câncer para as populações, né, menos favorecidas? Não, infelizmente a gente não tem políticas ideais, né, que seria o fornecimento de todos esses exames de rastreamento para toda a população. Então a gente consegue ver com certa frequência a dificuldade da população, tanto no exame de rastreamento, que é esse que visa, que é um paciente que está assintomático e vai fazer ele para fazer o diagnóstico precoce, quanto naquele que já tem uma lesão suspeita, ou seja, que o caso é ainda mais grave e que precisa fazer o exame. Então, esses pacientes têm muita dificuldade hoje de fazer exames, como por exemplo, colonoscopia. Sim. Em relação à área da psicologia, também existe uma carência? Atualmente, os serviços de oncologia estão aderindo, né, a ter um psicólogo disponível no serviço, mas de fato ainda há poucos profissionais. Então a demanda é muito grande. Então alguns pacientes eles estão em tratamento, mas não têm acesso ao acompanhamento psicológico, infelizmente. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas queria saber se tem como evitar os pólipos intestinais. E eles são perigosos, doutor? Pessoal, existem vários tipos de pólipos intestinais, né? A primeira parte da pergunta, se tem como evitar, não tem como evitar. Na grande maioria dos casos são lesões benignas, que o próprio exame, que é a colonoscopia, que é o exame que faz o diagnóstico, o próprio exame, o colonoscopista já vai, retira as lesões e o paciente está curado daquilo ali. Na grande maioria, então, são lesões benignas, mas existem alguns subtipos que, se não for retirados, eles podem vir a desenvolver o câncer. Por isso que é um exame importantíssimo no rastreamento, porque se você fizer a retirada do pólipo, você já está tirando ali a possibilidade daquele paciente vir a desenvolver um câncer de intestino. A gente tem agora aqui um depoimento que a gente pediu também para que você enviasse seu depoimento sobre o assunto. E temos uma participação muito interessante aqui da telespectadora que está acompanhando aqui o programa, gostando bastante das explicações, e ela disse que já foi paciente, né, do Dr. Eduardo Hinojosa. Ela foi paciente e hoje está curada do câncer. E ela fala aqui, né? Ela manda algumas fotografias, a gente agradece do período do tratamento e agora curada. Ela teve câncer de ovário aos 19 anos, passou por quimioterapia, depois fez uma cirurgia. Hoje ela está com 25 anos, está curada, foi paciente do Dr. Eduardo e ela disse que essa vitória é nossa, não é só dela, doutor. É do médico que deu assistência a ela, sim. Ela reconhece o importante trabalho. A Rayane Andresa, ela fala que, vocês falando, né, explicando sobre a importância também da atividade física, ela fala que sim, que através da atividade física muita gente vai vencer essa luta contra o câncer e prevenir também fazendo atividade física. Ela manda aqui várias fotografias do antes, do depois também, né, depois do que ela recebeu o diagnóstico da cura. Também ela mostra aqui algumas fotos de grupos de corrida e a gente agradece a participação da Rayane Andresa e diz aqui o doutor Eduardo Hinojosa que a vitória não foi só dela, doutor. Ela disse que a vitória é nossa, é sua também. Muito obrigado. Graças a Deus, cada dia tem sido mais frequente e casos iguais a esse da Rayane, né, que a gente vem conseguindo cura. Claro que assim, depende da etapa que for diagnosticada, depende também da participação do paciente, do envolvimento. A Rayane sempre foi uma pessoa muito ativa, fazia atividade física, enfim. Então, é um tratamento que é multifatorial, que depende da paciente, né, da equipe médica, do tratamento ofertado, nesse caso, pelo Sistema Único de Saúde, adequado, para que a gente consiga vencer essa doença. E quando o paciente tem, né, gosta e faz questão de dividir a história dele com várias pessoas, como fez a Rayane e também a Valquíria, né, que receberam o diagnóstico da cura, é interessante e encoraja mais pessoas que estão enfrentando, né, esse tipo de doença, faz parte e ajuda a fortalecer ainda mais a luta contra o câncer? Sim, eu tenho estimulado muito, né, essas verbalizações positivas de pacientes que se recuperam, que de fato narram um sofrimento, né, no período do tratamento, mas que no final tem a felicidade e a recuperação
com resgates de vida interessantíssimos, né? Porque acabam passando por um processo de crise e saem desse momento com outra expectativa de vida, com outra qualidade, né? Emocionalmente mais fortes para enfrentar as adversidades do dia a dia que a gente tem, né? Enquanto seres humanos. Não é fácil esse tratamento. Não é fácil. E é importantíssimo essas pessoas que passam por esse processo e que têm histórias a contar, que façam verbalizações positivas, né? Que a gente tem, do outro lado, histórias de fato, perdas, né? De dificuldades, limitações. Então, esses pacientes que conseguem superar, eles têm que ser, de fato, encontrados e estimulados a falar sobre o assunto. Né? A gente tem um caso bem conhecido, que foi da atriz Angelina Jolie. Né? Então, foi um caso, uma paciente que teve um câncer de mama, e por ter um câncer de mama hereditário, foi uma paciente que foi submetida a mastectomia, que é a retirada das mamas bilaterais. Então, isso revolucionou o tratamento a ponto de vários pacientes procurarem que já tinham tido câncer, tentando realizar quando havia a indicação. Então, certamente os exemplos servem para desmistificar muita coisa e ajudar a fortalecer os pacientes, saber que há uma grande probabilidade, né, de paciente conseguir êxito também e sair com sucesso ali daquele tratamento. Ok, temos outra participação, o telespectador não se identificou, mas fala o seguinte, ele fala que ano passado apresentou sangramento retal, procurou o médico onde fez uma colonoscopia, onde foi retirado ali 3 pólipos, foram retirados 3 pólipos, mas foi descartado, né, o câncer, graças a Deus. Mas às vezes, né, a paciente diz aqui, né, a pessoa diz que ainda sangra, mas não é toda vez que ela sangra quando vai ao banheiro. O que é que pode ser esse sangramento? Existem várias causas de sangramento retal. Né? A mais comum são as crises hemorroidárias, então uma paciente precisa, se ela for retirada, feita uma boa colonoscopia agora com retirada dos pólipos, certamente isso aí não são novos pólipos que estão levando a isso aí, nem tumor, porque um tumor precisa de um tempo para ele se desenvolver. Então, um paciente com a colonoscopia bem feita recente, não há motivo de ele pensar em tumor. Então, acredito que seja mais relacionado a uma crise hemorroidária ou então outra causa, mas não relacionada a tumor. Mas ela deve procurar um médico, né, um proctologista, um clínico, se tiver dificuldade de procurar, para investigar isso aí, porque sangramento é uma coisa que precisa sempre ser investigada. Tem a participação agora da Marinalva, ela que reside em Paudalho. Marinalva quer saber o seguinte, gostaria de saber se um nódulo benigno, ele pode se tornar maligno? E por que, quando é benigno, não se tem ali, né, a indicação para ser retirado? Porque como o próprio nome diz benigno, ele não vai trazer nenhum impacto para ela. Não é uma lesão, é como um sinal. A gente já tem alguns sinais que a gente já nasce com ele e a gente vai levar aquilo ali para o resto da vida. Então a gente não opera sinal. Por quê? Porque ele não vai crescer, ele não vai se espalhar pelo nosso corpo, então não há necessidade de você operar uma lesão que é considerada benigna. Tá? Um tumor benigno ele não vai se transformar numa lesão maligna. Agora, existem lesões que são pré-neoplásicas, são lesões que naquele momento ele ainda não é um câncer, mas que ele tem o potencial de se desenvolver. Então é diferente um tumor benigno de uma lesão com probabilidade de se transformar num câncer. É importante manter a vigilância, né? Assim, o paciente que ele conhece o próprio corpo, ele está atento, ele é vigilante, né? Então, mesmo que não tenha, de fato, uma indicação imediata para fazer uma cirurgia ou qualquer tipo de tratamento específico, mas é importante que ele mantenha a vigilância. É importante que isso seja mantido enquanto hábito, né? De vida saudável, claro. Tem aqui uma pergunta interessante da Carla Costa. Ela queria saber o seguinte: o que eu não preciso dizer para um paciente que tem câncer? Eu achei interessante essa pergunta. O que é que eu não preciso falar para esse paciente que tem câncer? Olha, os pacientes, eles cada um tem um jeito, né? Alguns, eles se movimentam e se estimulam com palavras positivas e outros não, né? Porque acham que está desmerecendo, né? Que por mais que o outro diga, não, você vai passar por isso, que isso não é compreender a minha dor e o meu momento. Então,
Depende muito. Eu acho que o que é mais importante é você se colocar à disposição. Às vezes você não precisa falar expressamente nada, né? Você só se coloca à disposição, diz que você compreende a dor, que compreende a situação e se coloca disponível. Às vezes não tem essa regra do que dizer exatamente. Depende muito do paciente, né? Às vezes ele não entende bem essas verbalizações positivas e acha que isso é minimizar. Né? Eu diria que, assim, umas coisas que não dizer, primeiro, mentir para o paciente, tentando acalmar uma situação. Por exemplo, falar quando uma doença é incurável, que o paciente tem uma altíssima chance de cura. Né? Isso tentando amenizar a situação do paciente naquele momento. Então, acho que isso é uma coisa que não deve ser dita. É claro que você não pode fechar portas para o paciente. Né? A gente sabe que mesmo na doença metastática, existem pacientes que conseguem cura. Então, falar dessa questão de cura, eu acho que é uma questão que a medicina de uma forma geral vem deixando de lado, dizendo, não, vamos tratar, vamos acompanhar, porque é uma palavra muito forte para você estar falando, né, no início do tratamento. E a outra coisa é fazer estimativas, né, de sobrevida de paciente. Você tem tanto tempo de vida. A gente sabe que, primeiro, que a gente não tem essa informação de forma precisa. E como são vários tipos de tumores diferentes, não tem como você chegar para o paciente e você dizer... Então, isso não vai trazer nenhum impacto positivo, né, para o paciente, só realmente o lado negativo aí, que vai levar o paciente a um quadro emocional aí, né, mais abalado e, com certeza, isso vai repercutir aí no tratamento e na qualidade de vida dele. Às vezes o paciente até pede, né, doutor, não sei se acontece com o senhor, para que seja dita essa estimativa. Quanto tempo eu tenho de vida? Como se isso fosse, de fato, resolver, né, o problema, no sentido dele ter algumas pendências, algumas coisas para colocar em ordem. Mas hoje, dentro da psico-oncologia, a gente também não valoriza isso, né? Antes era uma prática, inclusive, da gente preparar esse paciente, né, para que ele resolva algumas pendências, pensando naquela intervenção da boa morte. Mas nem hoje, né, nem a psicologia hoje aborda mais essas questões de tempo, né? A gente fala de qualidade de vida e a qualidade é diária, né? É a qualidade hoje, né, do dia, né? Não é a qualidade do ano ou dos anos, né? Mas é a qualidade do dia. Eu acho que tem casos excepcionais. Por exemplo, isso que você falou do paciente... Tem paciente que ele é o provedor da família e ele diz, olha, doutor, eu preciso de uma estimativa para eu me programar, para eu programar minha família. Então, depois de você conversar bem muito com o paciente, de uma forma bem aberta, dizendo que isso não é uma conta matemática, mas que a estimativa é de tantos meses, é uma coisa, pode ser interessante para o paciente ele se programar. E nesses casos, né, a gente também não pode deixar de informar o paciente essa informação que ele precisa. Mas, regra geral, é uma informação que não só faz atrapalhar. Sim. Temos outra participação agora pelo WhatsApp, a Tânia Mello, que mora no bairro da Boa Vista. Ela quer saber o seguinte, está gostando muito das explicações, da forma que estão falando sobre uma doença muito séria e muito grave. A gente agradece a Tânia e ela pergunta o seguinte, sobre o câncer de ovário e útero. Uma pessoa que não tem, né, vida sexual ativa, pode ter esse tipo de câncer? Sim. O câncer de colo uterino é que ele está mais relacionado com a infecção do HPV. Né? Então, colo uterino sem a atividade sexual, a probabilidade disso acontecer é remota, é pequena. Agora, o câncer de ovário não tem uma relação com HPV, então pode sim se desenvolver mesmo em pacientes que nunca tiveram atividade sexual. Outra participação, vamos ver aqui, a pergunta agora é da Eli Claudino. Ela pergunta o seguinte, hoje os dermatologistas estão interessados só na beleza da pele? Isso é a opinião dela. Está difícil encontrar uma boa dermatologista, né, que cuide ali da pele. Eu acho que ela quis falar em relação ao câncer de pele, né? Ela tem essa preocupação em ter esse cuidado com a pele, ela está encontrando uma certa dificuldade para cuidar da saúde da pele, porque ela, no ponto de vista dela, é que os dermatologistas estão interessados somente na beleza da pele. Aí você tem que pesquisar, né, Eli Claudino, procurar ali indicações, né, doutor, de profissionais competentes que estão preocupados, sim, em cuidar da saúde da pele dessa pessoa. Nós temos excelentes dermatologistas e que tratam, né, e que tratam muito bem essa parte de prevenção de câncer, ou então de outras alterações, não só o lado estético. Certamente a gente aqui em Recife, a gente está muito bem
desses profissionais aí, altamente capacitados e que podem ajudá-la. Se ela quiser, depois a gente pode passar fora do ar algumas indicações. Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda, ele pergunta o seguinte, ele fala aqui, se os alimentos industrializados, na sua maioria, causam câncer, por que não são proibidos aqui no nosso país, né? Por que não é proibida a venda aqui no Brasil? O que é que pode se fazer para combater o câncer? Como descobrir a doença de forma precoce? A gente respondeu no decorrer do programa. Ele quer saber também se o bronzeamento artificial em excesso pode causar o câncer. Ele diz que tem, né, uma pessoa conhecida que toda semana faz esse tipo de bronzeamento, o artificial. Pode sim, tá? Então por isso que não é recomendado bronzeamento artificial. Acreditava-se antes que isso não teria nenhum impacto, mas hoje já sabe-se que pode sim levar ao surgimento do câncer de pele. Quanto à questão da alimentação, né, é muito difícil você provar de que determinado alimento ele vá provocar, que determinada marca vá provocar um tipo de câncer. Então, realmente é pouco provável que isso vá acontecer, a não ser que isso seja diagnosticado, né, uma incidência muito grande de um determinado câncer numa população que coma determinado produto. Mas nada mais do que você não comprar determinado produto, sabendo que aquilo ali é enlatado, né? Então, fuja desses alimentos que realmente não são mais saudáveis e, né, leve uma vida mais saudável, que você não vai ter esse problema. Acho que a gente não precisa da proibição das nossas autoridades para que a gente deixe de comprar. Até porque se a população deixar de comprar, certamente aquela marca ali vai deixar de estar, né, no mercado. Isso que o doutor Eduardo falou é uma coisa importante, né? Não é porque está na prateleira e está ali, não existe uma proibição ainda efetiva que eu posso ir lá e comprar, né? Então, essa é a participação, a minha participação no meu cuidado, né? No cuidado de mim mesmo. Então, se eu sei, ou imagino, ou vejo informações de que aquele alimento faz mal, se ele está na prateleira, eu não compro, né? Então, eu estou me cuidando dessa forma. Tem que repensar esses hábitos, né? E formar esses hábitos saudáveis o quanto antes. O papai e a mamãe que está acompanhando agora o programa, é muito importante, né? Que desde pequeno ele oriente esse filho, porque quando se forma ali o hábito, fica mais fácil na vida adulta, né? Seguir com esse pensamento positivo e com esse estilo de vida mais saudável para evitar muitas doenças. Sim, a gente tem que começar desde muito cedo, né? A escolher bem os alimentos, né? Algumas famílias falam que depois que tiveram filho, passaram a ter um hábito também mais saudável. Então, acho que é importante a gente começar a escolher bem os alimentos. É a minha parte, né? Cada um faz a sua parte e no cuidado do corpo, né? Os filhos seguem os pais, né? Na verdade, é pouco provável, acho que você nunca viu uma família de um casal, né, que leva uma vida saudável, magro, que faça atividade física, ter filhos com sobrepeso, né? Não é comum. Então, os filhos seguem os pais. Então, desde que ele tenha essa educação desde cedo, não há a menor dúvida que isso é a melhor forma de ele seguir uma vida saudável aí para o resto da vida dele. E pensar no psicológico também dessa criança, né? Da saúde mental é muito importante. Sim. Então, hoje a gente tem dificuldades em relação a algumas famílias, né? Mas a grande maioria tem acesso à informação, a internet hoje tem vinculado informações em relação aos cuidados com a educação, tanto do ponto de vista alimentar, físico, como psicológico. Então, o pai que procura informação, ele tem a tendência a enveredar por um caminho da saúde mental dos filhos também. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do programa, manda sua mensagem no nosso WhatsApp 99209-4819, é o nosso WhatsApp. Você acessa, deixa lá sua pergunta ou depoimento. Daqui a pouquinho a gente volta e traz outras informações para você que está em casa. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta para anotar as oportunidades e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades. Olha só, uma vaga para motofretista, uma oportunidade.
exigência de ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário a combinar. A gente lembra que essa vaga é da Agência Estadual do Trabalho, uma vaga para motofretista. Vamos a outras oportunidades de trabalho. 2 vagas hoje para ajudante de estufador no ramo de madeira, né? Ajudante de estufador. 2 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.100. R$ 1.100, 2 vagas para ajudante de estufador. Vamos a outra oportunidade, olha só. Agora tem mais oportunidades, são 10. 10 vagas para vendedor pracista, 10 oportunidades. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.050 é o salário, 10 vagas para vendedor pracista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são da Agência Estadual do Trabalho, que fica na Boa Vista. Agência Estadual do Trabalho, o telefone para contato é o 3183 7065, 3183 7065. Você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, desejo a você mais uma vez boa sorte. E a gente volta a falar sobre o combate ao câncer. Tem muita gente participando através do nosso WhatsApp, através também da nossa linha interativa. E no WhatsApp temos agora a participação da Ranúzia Cristina. Ela que mora em Ouro Preto, Olinda. Ela diz que está acompanhando o programa, gostando das explicações. E ela fala que o Dr. Eduardo é um excelente oncologista. Ela diz que faz parte da equipe de enfermagem do Hospital Albert Sabin. Ela vê a preocupação do doutor com os pacientes, sem falar na confiança e também na credibilidade que ele passa a Ranúzia Cristina de Ouro Preto, Olinda. A gente agradece a participação e repassa aqui o elogio e o reconhecimento pelo trabalho do Dr. Eduardo. Muito obrigado e um grande abraço. Temos aqui mais participações, vamos ver de quem é agora. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Eu conheço uma família, né, que a mãe já tem 3 filhos que morreram de câncer. Quando se trata da doença, do fator hereditário, os demais filhos também, eles correm o mesmo risco de ter a doença, doutor? E ela fala que tem uma dessa que morreu de câncer de mama e tem como prevenir, mesmo tendo esse fator hereditário muito predominante nessa família? O que a gente poderia responder aqui para a telespectadora? Tá, ponto importantíssimo, Waldson. Veja só, a minoria dos casos de câncer estão relacionados à hereditariedade, né? Que é passagem do tumor de uma mãe para um filho, ou de um pai para o filho. Então isso não é comum, mas acontece. Então o principal no caso dela é o seguinte, é conversar com o médico dela, porque não são todos tumores que têm essa relação de hereditariedade. Então precisa saber se um caso dela está, né, baseado nos tumores da família, relacionados com determinadas síndromes, e se houver a confirmação disso, é feito um exame genético. E em se confirmando que a filha, por exemplo, tem essa alteração genética mas que ainda não desenvolveu a doença, tem mecanismos que você vai atuar a fim de minimizar a chance da doença voltar. Por exemplo, no caso de câncer de mama, existe a possibilidade de fazer uma cirurgia preventiva, uma mastectomia, que é a retirada da mama, mas claro, isso após discussão com o médico assistente, com a equipe psicológica, com a equipe de psicologia, porque isso é uma coisa que envolve uma série de problemas aí, né, psicológicos. Então, assim, existe sim o que fazer em alguns casos, então procure seu médico, tá, para ver se você está entre essas síndromes já conhecidas e que possa ser feita alguma investigação a ponto de diminuir a chance de seus descendentes aí terem qualquer problema aí que ela teve. E é muito interessante e importante também que os outros filhos eles tenham um suporte psicológico, né, para enfrentar essa realidade, porque a mãe teve a doença, faleceu e 3 filhos também morreram por conta do câncer. Os outros, né, membros da família, eles precisam de uma assistência psicológica. É importante que tenha essa ajuda? Sim. Hoje na psico-oncologia a gente não tem um foco no paciente, mas a gente também tem como fonte de trabalho a família, a dinâmica familiar, né? Então é importante que o psicólogo esteja atento também aos outros membros da família, né? E abre espaço também para essa família falar sobre as dificuldades que tem enfrentado, né? Os medos,
porque geralmente quando existe essa questão da genética, há um medo antecipado de que um dia serei eu, né? Então é importante que a gente abra espaço também para o atendimento familiar, que não é só no momento em que o paciente está sendo atendido. Às vezes é um momento exclusivo da família, né? Falar sobre as suas dificuldades no cuidado e no enfrentamento da doença. E no caso desse medo, né, ele pode não ser um medo positivo para a pessoa dar atenção e prevenir a doença e tomar alguns cuidados. Esse medo ele pode meio que comprometer a qualidade de vida dessa pessoa porque já tem esse histórico. Vocês trabalham com terapias, né, para focar nisso também? O medo ele tem uma função adaptativa, né? Mas em alguns momentos ele passa da medida. E aí, quando ele passa da medida, ele gera o bloqueio. Então, eu evito ir ao médico, né? Então, alguns pacientes referem que tiveram medo de ir ao médico porque já sentiam alguma coisa e não procurou o médico porque achou que era um câncer. Então, o medo ele perde a sua função adaptativa nesses casos. Mas uma dose de medo é importante. Eu costumo dizer aos meus pacientes que assim, o medo leva eles ao consultório, né? Esse medo nessa função adaptativa. Mas quando ele gera um bloqueio, aí a gente vem com intervenção um pouco mais intensa, né? Mais atenta, para que isso gere essa função, para que ele assuma essa função realmente adaptativa, né? E mais ajude do que atrapalhe. A gente já tem, eu tenho um caso de pacientes que já tinham um diagnóstico de câncer de síndromes hereditárias, mas que o restante dos familiares não quiseram fazer. Por quê? Mesmo com apoio psicológico, eles tiveram um comportamento mais de fuga, de não querer saber aquilo ali. O medo da intervenção, o medo de saber que possa vir a ter determinado tipo de tumor. Então isso é fundamental aí a participação da equipe de psicologia para que a gente conduza bem isso aí, porque senão pode mexer muito na qualidade de vida do paciente. Temos outra pergunta, né? A pessoa quer saber o seguinte: por que fazemos a prevenção da coloscopia todos os anos e muitas vezes o resultado dá ok, tudo tranquilo? E tem pessoas, né, que após receber o ok, né, de que está tudo em dia, as pessoas desenvolvem o câncer de útero. Tem um exame assim mais preciso para saber se tem ou não câncer, no caso do colo do útero? Não, veja só, o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que é esse exame que provavelmente ela deve ter referido, é um exame realmente extremamente efetivo, mas ele não é 100%. Então a gente não pode pegar uma menor parte dos casos que não conseguem diagnóstico, passar para que, como se fosse maioria. Então, assim, é um exame seguro, é um exame efetivo e todas devem fazer. Infelizmente, não tem um exame ainda mais efetivo do que ele. Então, basicamente, é ele que nos resta fazer e orientar os pacientes a fazerem, mas eu ratifico aqui que é um exame excelente e com alta capacidade de diagnosticar o câncer numa fase mais precoce. Então, não deixem de fazer. Outra participação, a pessoa quer saber o seguinte: quem tem hérnia de hiato pode desenvolver o câncer? Não, ele não é um fator de risco para câncer de estômago, não. Temos aqui mais participações, vamos ver de quem é a próxima dúvida. A pessoa não se identificou, mas fala que a irmã dela teve câncer de mama. Foi operada há 2 anos, só que ela ficou com os pés dormentes. Não sente, às vezes não consegue sentir os pés. Tem como melhorar essa dormência? O que pode ter acontecido, existem alguns quimioterápicos que podem levar a uma parestesia, que a gente chama um formigamento das mãos e dos pés. Então, talvez ela tenha tido essa toxicidade do tratamento e em alguns casos, não é a maioria, mas em alguns casos pode durar por um tempo maior. Mas a cirurgia de mama não tem nenhuma relação com esse sintoma dela. E se ela não fez quimioterapia, procure um profissional para investigar isso aí, porque aí não tem nenhuma relação, né, com o tratamento. Por falar em tratamento, né, quando ele é concluído e a pessoa recebe esse diagnóstico de cura, quer dizer que nunca mais ele vai precisar retornar ao médico para tratar aquela situação, nunca mais precisa voltar à psicóloga, né, para fazer uma nova avaliação ou uma nova sessão. Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa? Recebeu o diagnóstico de cura, se livrou ali dos médicos e do tratamento, ou não, ainda precisa de um diagnóstico de cura, precisa de uma conversa ainda com o psicólogo? Sim, a gente acompanha o paciente por um tempo após o tratamento, né, mesmo que ele tenha sido identificado como cura, e aí nesse momento a gente vai trabalhar com a reinserção.
Alguns pacientes eles se afastam do trabalho, né? Eles precisam, são limitados porque o tratamento impede que ele realize algumas atividades. Então, quando ele recebe essa alta, né, ele tem algumas dificuldades de voltar à vida anterior. E aí o psicólogo entra nesse processo para auxiliá-lo a resgatar as atividades anteriores, certo que com mais qualidade, né, com mais atenção, com outro estilo, né, um estilo mais adaptado. E esse diagnóstico de cura na oncologia? Eu costumo conversar com meus pacientes que eu não dou essa informação de cura após uma conclusão do tratamento. A gente diz, olha, a gente concluiu uma etapa principal do tratamento agora, mas a gente vai entrar em outra etapa, que é o acompanhamento, né? Porque cura é uma palavra muito forte. Aquilo que é curado não tem como voltar. Então, eu não tenho como dar essa informação na grande maioria dos casos. Então, é o que eu digo, olha, a gente vai fazer um acompanhamento e é importante o paciente fazer essa mudança de hábito de vida, justamente porque quando você diz para o paciente você está curado, muitas vezes ele relaxa. Relaxa, volta a ter uma vida que tinha antigamente. E é o que eu digo aos pacientes, olha, aproveita essa informação, né, que transformou sua vida e de sua família, que é a informação de diagnóstico do câncer, para realmente fazer uma mudança, entendeu? Na sua vida, na sua qualidade de vida, e que você, por exemplo, mude hábito de vida seu, da sua família, dos seus filhos, que realmente impactem em todo mundo, né? Então, eu não falo, não é constante utilizar essa palavra cura, eu falo mais em conclusão de etapas. A Edivane Moura participou aqui com a gente, mandou uma mensagem. Ela reside em Camaragibe, tem 54 anos e ela diz que há um ano ela tirou um pólipo do útero. Dia 16 ela fez uns exames e apareceu ali um pólipo na vesícula. Existe algum tratamento ou cirurgia para isso, doutor? Ela fala que está muito nervosa. Isso, é importante ela avaliar com o cirurgião esse pólipo. É um pólipo, é um cálculo na vesícula, o tamanho desse pólipo. Então, tudo isso são assuntos que serão discutidos com o cirurgião e, a depender do risco que ele vai detectar baseado nesse exame, ele vai definir por uma conduta conservadora de avaliação, de repetir o exame mais frequentemente, ou então da própria cirurgia, quando ele achar que a chance de cura for maior. Ok, vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. Hoje, a pergunta foi se você possui um estilo de vida saudável. Das pessoas que ligaram e participaram, 58% disseram que sim e 42% responderam que não ou que ainda não, porque ter um estilo de vida saudável vai ajudar você a prevenir muitas doenças, inclusive o câncer. Reta final aqui do programa para agradecer os convidados e abrir espaço para as considerações finais. Renata Salles, ela que é psicóloga, muito obrigado pela participação. Um último recado, fique à vontade. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre esse tema, né? É importante espaços como esse, como a gente falou no começo, porque eles valorizam a informação, eles ampliam a informação. É importante, né, o tema de oncologia o ano inteiro, né, porque a doença acontece o ano inteiro. Então, procurem os serviços, né? A atenção ao corpo é muito importante. Se você conhece bem o seu corpo, você é capaz de identificar precocemente os sinais, né, que estão alterados. Então, é isso, atenção e cuidado. Muito obrigado, Renata. Também queria agradecer ao doutor Eduardo Hinojosa, oncologista da Oncoclínica Recife. Doutor, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Claudio, eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui, principalmente conversando sobre um assunto, né, tão em moda aí pela frequência que vem aumentando. Eu queria dizer para a população é que seja mais ativo, né, em relação ao seu corpo, aos seus cuidados. Não espere tanto do governo, né? Então, tem hábitos que a gente pode fazer, como a gente falou, debateu aqui durante todo o programa, como hábitos de vida saudáveis, atividade física, né? Evite alimentos que a gente sabe, por exemplo, rico em sal, rico em gorduras, rico em muito açúcar, que isso certamente vai ter um impacto positivo, não só na diminuição do câncer, mas de outras doenças como diabetes, risco de infarto, doença cardiovascular e também na qualidade de vida, autoestima, que tudo isso é impactado positivamente quando a gente leva um estilo de vida saudável. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência.
Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!